never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós celebramos o segundo domingo de Páscoa. Na igreja primitiva, aqueles que se preparavam por um longo período recebiam o sacramento do batismo na noite da vigília pascal. E nessa ocasião eles recebiam túnicas brancas, que representavam a pureza que lhes ia na alma depois de receber esse sacramento. 8 dias depois, eles depunham suas vestes e eram reintroduzidos na comunidade. Eles eram reintroduzidos aos seus afazeres, à convivência em família e na celebração dos sacramentos. Por isso que as leituras desse domingo são todas voltadas para o encorajamento e para a revitalização das promessas que nós fizemos naquela noite santa, a revitalização das promessas do nosso batismo. Na primeira leitura, no livro de Atos, nós vemos que desde o início os convertidos eram perseverantes na doutrina que receberam dos apóstolos e na convivência e sociedade. Ora, sem uma vida de oração e sem convivência e sociedade, pouco a pouco nós morremos na fé e retornamos a um estado anterior ao do nosso batismo. É por isso que na segunda leitura São Pedro nos lembra: Deus, em sua grande misericórdia, nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo para uma viva esperança. E é precisamente esse ponto que o Evangelho de hoje nos fala. No início, às escuras, portas fechadas e com medo das autoridades, os discípulos se reuniram e Jesus aparece para eles após a sua ressurreição. Jesus se coloca no centro deles, porque Jesus é o centro da comunidade. Ele é o motivo pelo qual se reúnem. Ele é a razão daquele encontro. E uma vez que Jesus aparece, ele transmite a paz aos discípulos. Ele transmite a paz 2 vezes. A paz esteja convosco, diz ele. A paz, que é shalom em hebraico, significa tranquilidade, serenidade, confiança, vida plena. É isso que Jesus garante. Jesus garante uma serenidade e vida plena. Jesus venceu a morte, o medo, a perseguição. Não há mais o que temer. E na sequência, Jesus sopra o Espírito. O verbo soprar utilizado no texto é o mesmo que aparece lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus cria o homem. O sopro de Deus que torna o homem um ser vivente. Então, foi com o sopro que lá atrás Deus deu vida ao homem. E foi com o sopro que Jesus deu a nova vida aos seus discípulos. Eles receberam o Espírito. E esse Espírito é o centro da vida em comunidade, é a essência da vida em comunidade. Nessa ocasião, Tomé, que era um dos apóstolos, não estava presente. E mesmo o relato dos seus companheiros não foi o suficiente para que ele acreditasse no que acabara de ocorrer. Então, mais uma vez reunidos, Jesus novamente aparece e surge diante de Tomé, que enfim, vendo as chagas, vendo as feridas, finalmente reconhece a presença de Jesus e exclama: Meu Senhor e meu Deus! Nesse momento, Jesus responde para ele: Tomé, acreditaste porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. Por isso, irmãos, a virtude da fé ela é muito superior à experiência dos sentidos. E nesse momento de isolamento, de tristezas, de dificuldade, de fraquezas, é importante que nós não esmoreçamos e percamos a nossa fé. Porque, como bem diz São Pedro em uma das suas epístolas, este Jesus vós o amais sem o terdes visto. Credes nele sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma inefável alegria e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço da vossa fé, a salvação de vossas almas.